E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para festejar, porque agora a gente vai falar das modalidades esportivas, né, dos eventos esportivos com essa manifestação cultural. Então, eventos esportivos que representam manifestações culturais. Vamos lá, ó. Os eventos esportivos internacionais, como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo, o Super Bowl, a NBA, não são muito mais do que simples competições. Elas representam importantes manifestações culturais, nas quais diferentes povos expressam suas identidades, valores, crenças e tradições por meio do esporte. Cada um desses eventos carrega um conjunto de símbolos, rituais e expressões artísticas que revelam a diversidade cultural no mundo contemporâneo. Então, basicamente, a gente vai falar de eventos esportivos em que eles são muito mais do que a competição. Eles fazem um aceno, eles ilustram acerca da cultura e da identidade, das vivências e experiências, além de possibilitar, né, de permitir que haja as trocas culturais entre os povos, diversos povos. Tranquilo? Ah, professor, a gente vai falar de quê então? Uma coisa básica de tipo, evento esportivo internacional que possibilita a interação entre os povos. Pensa no quê? Olimpíadas. Foca na tela. Então, começando aí, ó. Nas Olimpíadas, por exemplo, vemos o encontro entre nações em torno da prática esportiva e da celebração da paz, da união e da superação humana. As cerimônias de abertura e encerramento são verdadeiros espetáculos de arte e cultura que retratam elementos históricos, musicais e simbólicos de cada país sede. Então, muito provavelmente, durante as Olimpíadas, é claro que você vai ali para acompanhar a sua modalidade favorita, porém, um grande momento é tanto a abertura quanto o encerramento, porque são momentos em que, além de estar todo mundo junto, interagindo, iniciando, há uma apresentação do país sede. Então, durante as Olimpíadas, nesse caso aqui, mais especificamente na abertura, é muito comum, além do desfile de todas as nações, o país sede, ele meio que ilustrar a sua cultura. Então, ele mostra um pouco da sua experiência, da sua vivência, do que ele tem de mais bonito e atrativo e vai muito além do viés esportivo. É uma ilustragem, né, uma amostragem acerca das vivências culturais daquele povo. Ok? Tranquilo? Ah, professor, eu não estou lembrando muito bem de uma coisa icônica que aconteceu nas Olimpíadas. Bom, antes de a gente falar de uma coisa icônica que aconteceu nas Olimpíadas, por exemplo, aqui no Brasil, aconteceu a Olimpíada no Brasil, professor, não me lembro. Onde que você estava em 2016 que você não se lembra, rapaz? Vamos pensar, mas antes de a gente falar da Olimpíada no Brasil, vamos ver aqui algumas curiosidades acerca das Olimpíadas. Então aqui, ó, top 4 curiosidades. Primeira, a origem como celebração cultural não só esportiva. As primeiras Olimpíadas da Grécia Antiga uniam esporte, música, teatro e poesia. Então, muito mais do que a competição esportiva, era um momento, uma oportunidade de troca acerca de arte, cultura, ali no caso, a música, a poesia, e o esporte vinha como um incremento. Tanto que hoje, o momento da abertura, ele é crucial para fazer esse aceno com esse viés histórico, onde tem muita apresentação de música, tem essa parte do aceno identitário mesmo daquele povo que está sediando as Olimpíadas. Então é importante a gente começar a compreender e entender que vai muito além da competição esportiva. É um momento de troca, de interação entre as nações. Ok? Outro tópico. 2. A cerimônia de abertura é um espetáculo artístico mundial. Cada país sede usa a cerimônia de abertura para contar a sua história e mostrar a sua identidade cultural ao mundo. É o que eu mencionei anteriormente. Durante a abertura das Olimpíadas, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a cultura do país sede. Por exemplo, nas Olimpíadas na França, a gente conseguiu fazer o caminho que o Rio Sena faz e a gente vai entendendo e conhecendo e compreendendo ainda mais acerca da França. Ok? Avançando. Então aqui, ó,
Tópico 3. Os anéis olímpicos representam a união dos povos. Criados em 1913 por Pierre Coubertin, os 5 anéis coloridos simbolizam os 5 continentes habitados. Aqui é dos anéis olímpicos. Foca na tela só para eu fazer uma ilustração aqui rapidamente. Temos os anéis olímpicos aqui em tela e abaixo nós temos algumas nações que fazem parte dos Jogos Olímpicos. E o interessante acerca dos anéis é que cada uma dessas cores, elas meio que fazem um aceno às bandeiras de cada um desses países. Ou seja, todos os países estão representados nessas cores dos anéis olímpicos. Não tem nenhuma bandeira que não tenha uma dessas cores. São cores básicas. Tem bandeira que tem... a do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Ah, professor, cadê o branco? Mas tem amarelo na bandeira? Tem, então já está representado. Tem um amarelo ali. Então, a depender do país, cada um das bandeiras tem essa sua representação nas cores, por essas 5 cores básicas dos anéis olímpicos. Beleza? Além de representar, são 5 porque são 5 continentes. Basicamente isso, ok? Avança. Outro tópico, a tocha olímpica. Representa a conexão global, o revezamento da tocha que tem início na Grécia e segue até o país anfitrião, simboliza a passagem da chama do espírito olímpico entre as nações. Aí temos como alusão a história de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregar para os homens. Então, esse elo entre o divino e o humano, em que você consegue tornar aqueles competidores deuses tão poderosos por ter o fogo divino. É uma alusão acerca da chama das Olimpíadas. A tocha jamais apagar, mesmo quando não tem Copa, a origenzinha, aquela vertentezinha, está guardadinha, acesa eternamente, porque a chama olímpica jamais apaga. Quando a gente entra em competição, ela faz esse percurso passando por todos os países que vão ter representação e participação, porque faz essa interligação, essa conexão entre os povos, a nação, mostrando o símbolo de paz e união e amizade. São os simbolismos que são presentes dentro dessas competições. Por isso que eu falei, vão muito além da prática esportiva. Elas estão inseridas dentro de um outro contexto que tem simbologia, identidade, cultura. Então, são esses acenos. E aí, falando em acenos, quando a gente pensa no Brasil, ele fez algum aceno belíssimo nas Olimpíadas? Claro que fez. Foca na tela. Olha essa passarela. Quer falar de Brasil? Quer falar de identidade? A gente tem Dona Gisele Bündchen andando na maior passarela que ela já teve, assim como a união e mescla de artistas de gerações distintas. Temos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Dona Diva Anitta. E aí, o que é importante, como Pierre Coubertin já mencionou, a coisa mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar. Assim como a coisa mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter conquistado, mas ter lutado bem. E aí, aqui mais um exemplo. Porque sim, como a Olimpíada já aconteceu no Brasil, a tocha olímpica passou por todos os estados, inclusive aqui onde vos fala, Acre presente, a gente vivenciou e acompanhou a cerimônia do revezamento da tocha olímpica, que faz com que a gente se sinta pertencente daquele movimento, daquele momento histórico, né? Onde que você estava no revezamento da tocha? Você viu ela passando? Eu tirei foto com ela, cara. Poxa vida, foi lindo. Enfim, vamos lá. Avançando. Falamos das Olimpíadas, agora já no aspecto mais favoritinho do Brasil, que seria a Copa do Mundo do Futebol. A Copa do Mundo de Futebol, o esporte se torna uma linguagem universal capaz de unir diferentes povos em torno da paixão pelo jogo, evidenciando o poder do futebol como expressão popular e artística que envolve música, dança, moda, comportamentos sociais. Então, aqui é um esporte. Olimpíada, diversas modalidades e tudo mais acontecendo, mas aqui é entender como um esporte, uma modalidade, ele consegue fazer esse aceno e envolver a todas as nações. O que é que faz com que o esporte, o futebol, se torne um fenômeno que transcende simplesmente a vontade de vivenciar, participar, interagir, e são jovens que competem tranquilamente, apenas eles, equipe e uma bola,
simples. Não há grandes malabarismos, não há grandes... Apenas a vontade de vivenciar e participar. Basicamente isso. Futebol, Copa, tranquilo? Ah, professor, fala um pouco mais. E eu preciso falar das coisas mais icônicas da Copa. Aqui, ó, a Copa do Mundo é uma verdadeira festa cultural do esporte marcada por mascotes que representam a identidade de cada país, canções que unem povos e jogadores artilheiros que se tornam símbolos de superação e inspiração, mostrando como o futebol expressa a cultura e as emoções de diferentes nações. É aquela coisa, né, de tipo, samina, waka, waka, Se você não dançou isso na sua escola, meu amor, você tá fazendo a aula, não tá fazendo a aula direito, você não tá prestando atenção. É um símbolo, é um hino, o waka waka é um hino das Copas, porque ela faz um aceno e uma alusão geral que consegue conectar a todos. É um dos clipes mais vistos, mais de 1 bilhão de views no YouTube, porque faz um aceno cultural e identitário que abrange a todas as nações. Aqui também temos alusões aos mascotes, temos o Willy, deixa eu ver, Reino Unido em 90, de 66 a 2022, começou com o Willy, terminou com o Laeb, que foi o da Copa no Catar. O do Brasil, temos o senhor Fuleco em 2014, 2014 é um tópico sensível, vou até avançar, mas antes de avançar, temos aqui, o maior artilheiro das Copas é uma mulher, e é uma mulher brasileira, Dona Marta, 17 gols durante as Copas, segundo ali, Closer com 16 e Ronaldo com 15 gols, artilheiros da Copa. E aí o tópico sensível, 2014, é gatilho falar de 7-1? É gatilho. A gente, ali 2002, tão feliz, tão sorridente, tão risonho. Eu fiquei até na frente, graças a Deus, porque, alegria, deixa eu ver, alegria, tristeza, cadê a tristeza? Bora continuar. É complicado, mas é aquilo. Não é só ganhar, é vivenciar, interagir, participar, vivenciar. Enfim, foi no Brasil, foi triste, foi trágico, mas já passou. Vem aí, vem outras coisas aí. Mas enfim, aqui avançando, temos o NFL, tem um tópico que a gente pode entender, o NFL, é o Super Bowl final do National Football League, é um exemplo marcante de fusão entre esporte, cultura e entretenimento. Seu tradicional show do intervalo se tornou uma manifestação artística global, reunindo grandes nomes da música, influenciando tendências visuais, tecnológicas e comportamentais. Aqui a ilustração, porque não é NFL, não é o Super Bowl, é o Beyoncé Bowl. Por favor, artista, respeita esse momento em que provavelmente o intervalo mais caro da televisão internacional é esse momento, o show do intervalo do Super Bowl, em que é feito esse aceno artístico, vai além da competição. Por mais que seja sempre um direcionamento muito específico, muito nichado, que acontece nos Estados Unidos, já começa a ter acenos para outros países. Por exemplo, a Anitta já abriu o NFL, sim, Brasil, NFL, cultura americana, mas já tendo acenos aqui no Brasil, tentando abranger um pouco mais e ampliar suas perspectivas para ir além de uma cultura específica para um grupo específico. O Super Bowl, cantores americanos? Sim, mas também já com acenos para toda uma América Latina e tudo mais. Tranquilo até aí? Avançando aqui, mais do que a competição esportiva, o evento simboliza a identidade cultural norte-americana, por isso que eu falei, tem esse aceno muito forte norte-americano, mas que já começa a ter uma ampliação de perspectiva, celebrando valores como o espetáculo, a criatividade e a união, mostrando como o esporte pode ser uma poderosa forma de expressão cultural coletiva. Então aqui temos o show, temos esse fogo. Aqui é show, também é Beyoncé, né? Então não tem como ser diferente. Então aqui, eventos esportivos em linguagem universal. Dessa forma, os grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas, Copa do Mundo, Super Bowl, representam mais do que simples competição. São expressões de diversidade cultural. A gente consegue ver nitidamente cultural e artística que marcam a sociedade contemporânea. Então, nós conseguimos observar por meio dos eventos que vão muito além da modalidade que está sendo desenvolvida ali, que está sendo praticada. É esse viés de mostrar
arte, mostrar talento, mostrar, evidenciar o melhor da cultura daquele local. Quando as Olimpíadas foram aqui no Brasil, a gente tentando fazer os acenos, a arte, carnaval, e ilustrar o que é Brasil. Assim como foi durante a Copa no Brasil, como é nos outros países também, cada país, cada nação tentando fazer o aceno para a gente compreender a cultura, a vivência, as experiências daqueles locais. Ok? Avançando. Cada um desses eventos traduz identidades nacionais, que é o que a gente mencionou anteriormente, valores coletivos e manifestações simbólicas que unem povos por meio da arte, da emoção e do espetáculo. O esporte, nesse contexto, revela-se como linguagem universal, capaz de promover o diálogo entre culturas, expressar sentimentos e refletir a criatividade humana em uma forma mais vibrante e compartilhada. Ao fundo desse texto, nós temos uma imagem simbólica que representa o quê? Eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo. A imagem é simbólica, é representativa, porque a gente já mostra a união de nações com um propósito em relação a um esporte. Aqui já estamos falando da Copa das Américas, que é a Copa do Mundo, mas que vai acontecer nas Américas. Temos ali México, Canadá e Estados Unidos para sediar a Copa do Mundo de futebol. Beleza? Tranquilo? Compreenderam que por meio do esporte, por meio da celebração, a gente consegue entender cultura, vivência, identidade, pertencimento? Então a gente consegue fazer uma questão com base nisso. Vamos lá. Então, seguindo, considerando o texto, os Jogos dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpicos em relação a quê? Vamos ver as alternativas. A. Quantificação de medalhas e vitórias. Vamos pensar, as Olimpíadas, o foco é competir. E aí, nesse caso aqui das tribos indígenas, eu quero a comparação com as Olimpíadas é ganhar medalha. Em algum momento nesse texto a gente viu aceno em relação a acúmulo de medalhas? Acho que não. Avança. B. Melhora nos resultados e performance. Ele quer performance, quer resultado. Era isso que o texto fazia aceno? Eu acho que era uma coisa mais de celebração, participação, interação, troca. Enfim, acho que também não temos isso como gabarito. C. Realização anual dos eventos e festejos. Pergunta que eu faço para você. De quanto em quanto tempo as Olimpíadas? As Olimpíadas são todos os anos? Então, se em um é anual e o outro é de 4 em 4 anos, não há uma comparação em relação a isso. Avança. D. Renovação das técnicas e táticas esportivas. É uma questão de renovar técnicas e táticas. Esse é o direcionamento principal que o texto faz em relação à vivência das práticas, das tradições? Não sei. É aproximação de diferentes sujeitos e culturas. São diversas tribos, tem uma troca, tem uma interação, é a vivência. Eu acredito que nós temos o gabarito. Então, olhou, pensou, respirou e respondeu, temos como gabarito a alternativa é aproximação de diferentes sujeitos e culturas. Aqui, ó, o importante não é competir, é celebrar, proposta recente, primeiras edições, tem como integração de diferentes tribos. Basicamente, isso aqui faz o aceno para o nosso gabarito estar correto. Beleza? Vamos fazer uma revisão geralzona para finalizar a aula de hoje? Let's go! Então, só para a gente resumir e concluir aqui acerca dos eventos esportivos. O esporte e cultura global, temos aqui como tópico 1, o mais importante do que competir, né? Temos a alusão a manifestações culturais, que expressam identidades e valores, tudo bem? Temos aqui os exemplos de fusão de cultura e esporte, temos as Olimpíadas, a Copa do Mundo, Super Bowl, são exemplos. Protagonismo e produção autoral, no aspecto criativo, respeito à diversidade, assim como no caso aqui uma proposta mais pedagógica, que é a ampliação de percepção do esporte como expressão, um olhar crítico de empatia, porque você começa a entender e compreender que os eventos esportivos vão sempre muito além da competição. O esporte é um instrumento, mas não é o fim, não é o resultado apenas em si que se almeja. É compreender a vivência, as experiências, as trocas e entender a cultura. A empatia passa aí. Eu vivencio, entendo, respeito, porque eu consigo compreender. Tranquilo? Gostaram e entenderam um pouco mais desse universo
esportivo, festivo, cultural e artístico. Tranquilo? Nos vemos em uma próxima oportunidade e é nessa que eu vou. Waka waka,